oitavo ano, tudo bem? Eu espero que sim. Mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Vamos lá, meus queridos. Livro de atividades, páginas 10 a 12. Continuaremos falando do sintagma verbal em nominal e a correção será do livro didático, visto 3, páginas 13 a 18. Bom, nossa mensagem do dia não poderia faltar. Que Deus proteja a tua caminhada e que a tua vida seja leve e cheia de vitórias. Que Deus proteja onde quer que você esteja. Proteja a sua família e todas as pessoas que te cercam. Ore sempre a Deus pedindo o melhor para a tua vida, pedindo que te proteja e te livre de todo o mal. Vamos lá para a nossa aula. O sintagma consiste num conjunto de elementos que constituem uma unidade significativa dentro da oração e mantém entre si relação de dependência e de ordem, organizados em torno de um elemento fundamental denominado núcleo, que pode ser, por si só, constituir um sintagma. Ou seja, gente, nós já estudamos que a frase é algo para ser entendido. Frase, ela pode ou não ter verbo, e a frase é um conjunto de elementos que se formam em uma comunicação, ou seja, um simples oi, um olá é uma frase, porque o meu interlocutor entendeu o que eu quis dizer. Já a oração, ela é em torno de um verbo. Então, o sintagma, ele vai ser uma estrutura, como na sintaxe nós falamos, a estrutura de uma frase, de uma oração, que é, primeiro, principalmente da oração, sujeito, verbo e o predicado. É a estrutura correta. Então, o sintagma também vai ser o sintagma nominal e o sintagma verbal. Vamos rever a diferença dos dois. Cada sintagma também possui um núcleo, que indicará de que tipo de sintagma se trata. Se o núcleo for verbo, o sintagma será verbal. Se o núcleo for um nome, o sintagma será nominal. Nome, você aí assimila o quê quando se fala de um nome? Qual é o conceito, qual é o nome da palavrinha que nós nomeamos todos os seres em geral? Qual é a classificação? Substantivo, muito bem. Então, o núcleo será um substantivo. E verbo, nós já sabemos que é uma ação. Então, o núcleo será um verbo. Sintagma verbal, o núcleo é um verbo. E sintagma nominal, o núcleo, um substantivo, um nome. Estrutura básica da frase, ou seja, da frase verbal. A oração. Um sintagma nominal, que será o sujeito, e um sintagma verbal, que será o predicado. Gente, essa maneira é diferente de verificar os termos de uma oração. Envolve aí termo diferente, mas relacionado à gramática descritiva, ou seja, uma gramática mais modernizada, vamos dizer assim. Mas a gramática normativa, que estudamos os termos da oração, que é o sujeito, o predicado, o verbo, vão continuar com essa mesma nomenclatura, com essa mesma classificação. Nós trouxemos uma maneira diferente, porque em algumas gramáticas, como eu já falei, descritivas e reflexivas, elas trazem o nome de sintagma nominal e sintagma verbal, mas não muda nada nos termos da oração. É a mesma estrutura. Vamos ver? Bom, o vento forte é um sintagma nominal e derrubou as árvores do sintagma verbal. Vamos ler a frase completa. O vento forte derrubou a árvore. Primeiramente, eu separo o meu sujeito. Qual será o meu sujeito? O vento forte. E qual será o meu predicado? Derrubou a árvore. Então, eu já tenho meu sujeito e meu predicado, mas não é isso que o enunciado da questão está pedindo. Ele está pedindo o sintagma nominal e o sintagma verbal. Mas, como eu já sei aonde se separa o sujeito e aonde se separa o predicado, vai ser bem mais fácil de eu separar os meus sintagmas. Sintagma nominal é vento. O vento forte é o meu sintagma nominal. Mas qual é o núcleo? O vento.
Porque eu sei que o meu sintagma nominal é um núcleo, é o que? Um nome. Muito bem. Agora, derrubou a árvore é o meu predicado dessa oração. Mas eu estou buscando aí o sintagma verbal, que o núcleo será um verbo. Então, derrubou é o verbo. Eu já sei que o núcleo do meu sintagma verbal é derrubou. Vamos à próxima. As crianças chegaram cedo. Bom, vou separar aqui o meu sujeito, que é meu sintagma nominal, do meu predicado, que será o meu sintagma verbal. As crianças, sujeito, chegaram cedo, predicado. Então, já sei que o sintagma nominal, porque o núcleo é um nome, muito bem. E chegaram cedo é verbal, porque eu tenho o núcleo um verbo. Com seu livro de atividade em mãos, na página 8, vamos lá para o conceito de sintagma segundo nosso livro. Uma oração, em geral, formada por um sintagma nominal e um sintagma verbal. Sintagma nominal. Unidade significativa cujo núcleo é um nome representado por um substantivo ou pronome. O núcleo pode ser acompanhado de determinantes. Então, gente, toda vez que estiver aí na principal, primeiramente, a gente vai separar o sintagma. Sintagma nominal e sintagma verbal. Primeiramente, o que você vai fazer? Pegar a oração e separar como se você estivesse separando o sujeito do predicado. Os três candidatos, observe que está separado, foram aprovados. Primeiramente, eu quero encontrar o meu sintagma nominal. Então, meu sintagma nominal será os três candidatos. Mas, professora, como é que eu vou saber se é um sintagma nominal? Porque o meu núcleo é um substantivo, é um nome. Então, já que é um nome, é sintagma nominal. Até o nome, gente, a nomenclatura de sintagma nominal já me diz que é um nome. Ou pode ser um pronome também, mas nesse caso é um nome. Então, o núcleo do sintagma nominal, eu tenho um determinante que é os três. Então, se eu fosse classificar o foram aprovados, que é o meu predicado, seria o quê? Sintagma nominal ou sintagma verbal? Segundo todas as explicações que nós já tivemos anteriormente. Isso mesmo, muito bem, sintagma verbal. Por quê? Foram aprovados, o foram é um verbo. Então, se eu tenho um verbo, será sintagma verbal. Muito bem, vamos lá. Sintagma verbal. Unidade significativa cujo núcleo será sempre um verbo ou uma locução verbal. Não esqueça, verbo, ação ou ligação, mas no caso aqui vai ser de ação. E locução verbal, dois verbinhos, best friend, verbo, o principal e o auxiliar que vão estar ali, ó, se complementando. Importante. O sintagma verbal corresponde ao predicado da oração. O sintagma verbal tem uma oração, pode ser composta por um verbo e um sintagma nominal, que funciona como complemento verbal. Lembre-se, complemento verbal vem depois do verbo. Muito bem. Nós fizemos uma atividade que as pessoas estavam errando o complemento verbal. Então, complemento verbal é o que vem depois do verbo, que está complementando o verbo. Exemplo. A criança ganhou um presente. Nesse caso, um presente é um sintagma nominal que funciona como complemento verbal. Mas observem, gente, aqui eu tenho o ganhou, que é um verbo. Apesar de eu ter aqui uma complementação, um complemento verbal, que é um presente, que presente é um nome, é um substantivo, mesmo assim não deixa de ser um sintagma verbal, porque eu tenho um verbo. Se eu colocasse essa oração aqui, dissesse, separe o sintagma verbal do sintagma nominal, o que você colocaria? A criança, sintagma
Nominal, muito bem, porque o núcleo é um substantivo. E ganhou um presente será o meu sintagma verbal, porque eu tenho um verbo. Muito bem. Então, agora vamos lá para a nossa atividade. Então, vamos fazer a continuação da nossa correção do nosso livro de atividades. Agora, nós vamos fazer a página 11. Vamos lá? Em sua aceitação fora muito grande. O sintagma verbal é, primeiro, separe aí, olha, o sujeito e depois separe o predicado. Então, separou o sujeito e separou o predicado e o sujeito será sintagma nominal e o predicado será sintagma verbal. Então, qual é a alternativa que eu tenho aí um verbo que será meu sintagma verbal? Observem todas as alternativas e marque uma correta. Questão 11. De acordo com os sintagmas nominais apresentados, elabore sintagmas verbais. Então, gente, o que você vai acrescentar para tornar esses sintagmas nominais em sintagmas verbais? Vai acrescentar um verbo. Ao acrescentar o verbo na questão 11 para se tornar um sintagma verbal, preste bem atenção, meus queridos, na coerência de cada oração. Preste atenção se o meu sujeito está no singular, o meu predicado também estará no singular. E assim também o caso do plural. Sujeito, sintagma, vamos falar de sintagma. Sintagma nominal está no singular, sintagma verbal irá para o singular. Sintagma verbal, se estiver no plural, o sintagma verbal também irá para o plural. Preste bem atenção na concordância, senhores. Vamos lá, depois de fazer todas essas alternativas bem feitinhas, com coerência, que tudo saia perfeito, nós vamos para a próxima página, que é a página 12. Na página 12, vamos lá. Questão 12. Diz o seguinte: leia o texto e assinale as alternativas que contêm sintagmas nominais. Vamos fazer a leitura. Indígenas pedem apoio da prefeitura. As famílias que se instalam no centro cultural Caigan-Varé esperam mais suporte do município para comercializar artesanato. Cerca de 50 famílias da aldeia Água Branca, situada em Tamará, região metropolitana de Londrina, estão instaladas atualmente nas proximidades do Centro Cultural Caigangue-Varé, às margens da Avenida 10 de Dezembro, zona sul de Londrina. O espaço é utilizado por indígenas que estão de passagem por Londrina, principalmente para comercializar flores e artesanato. A família de Sandra Gino é uma delas. Ela costuma se abrigar em um barraco improvisado com madeira e lona aproximadamente 15 dias. Faço isso há 6 anos para vender os produtos, conta. Então, é um fato bem preocupante. Diz o seguinte, que você vai, não esqueça, diz que você vai fazer a leitura e assinalar as alternativas que contêm sintagmas nominais. Prestem bem atenção nas alternativas, senhores. Sintagma nominal, o núcleo será um substantivo. Então, prestem atenção em todas as alternativas, onde eu tenho um núcleo, que será um substantivo, e marque as alternativas. Uma dica, eu tenho aí 3 alternativas que estão corretas. Vamos lá. Questão de número 13. Em qual alternativa ou quais alternativas foram destacados corretamente o sintagma verbal? Eu tenho 2 alternativas que estão corretas. Prestem atenção que o sintagma verbal eu tenho que ter um verbo e ele tem que ser aí o predicado da oração. Então, vamos lá para a questão 14. Já na questão 14,
que diz o seguinte: relacione os sintagmas adequadamente de forma a construir orações coerentes. Isso que eu comentei com os senhores, que na página 11, todas essas questões vocês têm que ser coerentes, tem que ser frases que tenham sentido. Exemplos aí, nós temos sintagma nominal, que você já sabe que vai equivaler ao sujeito da oração, e temos o sintagma verbal, que vai equivaler ao predicado. Lembrando que no sintagma nominal, o meu núcleo será um substantivo, e no meu sintagma verbal, o núcleo será um verbo. Então, meus senhores, vocês têm aqui as palavras: é bastante movimentada, é confortável, aquela rua, a lua, esta casa, as crianças brincando o tempo todo e está linda. Então, vocês vão colocar adequadamente. Ai, professora, eu posso repetir a palavra? Poder até pode, se tiver coerência, mas procure usar todas as palavras desse quadro sem precisar estar repetindo muito, para não fazer frases muito parecidas e praticamente idênticas. Então, senhores, pratiquem. Vamos agora fazer a correção do nosso livro didático, como eu já mencionei, a importância dessa correção para os estudos dos senhores. Livro didático. Vamos. Meus queridos, quero ressaltar a importância da correção das questões do nosso livro didático. Faremos essas correções, apesar de eu já ter dado visto e verificado de alguns alunos que me enviaram as respostas, foi exclusivamente para anotar a participação desses alunos, ver que vocês estão fazendo as atividades, mandando para correção. Então, foi vistado e foi computado a participação dos senhores. Agora nós faremos a correção de cada questão, pois essas questões e esses assuntos cairão tanto na lista de atividades, quanto cairá na sua avaliação. Por isso, a importância de fazer a correção de questão por questão. Então, vamos lá, prestem bastante atenção. E quero ressaltar um detalhe: sua resposta não precisa estar idêntica ao do livro, mas a sua resposta tem que estar coerente ao assunto que estamos estudando, no caso dos assuntos que já foram estudados do livro didático. Continuar da página 13, continuar a nossa correção. Bom, a frase que nós tínhamos que analisar era: as esculturas de neve agradam a todos, crianças, jovens, idosos. Nós já dissemos que lá na letra A, o verbo da oração é agradam. Aqui, na letra B, pergunta qual é o sujeito: as esculturas de neve. C, o verbo exige um complemento. Que complemento é esse? Complemento a todos. Gente, não esqueçam que o complemento verbal é o que vem depois do verbo. Para isso, você tem que identificar primeiramente o verbo, para depois me dizer qual é o seu complemento. Vamos lá, letra D. Segundo o trecho, exatamente a quem o festival agrada: crianças, jovens, idosos. Espero que os senhores tenham acertado. 26. O aposto especificativo tem a função de especificar, singularizar o sentido de uma palavra ou expressão nominal. Sublinhem os apostos especificativos no trecho a seguir. Então, vocês fizeram a leitura do trecho e sublinharam odore e saporo. Na 27, pedia para vocês analisarem o período retirado de outro verbete na mesma mini-enciclopédia. Então, o verbete, vocês fizeram a leitura e na letra A perguntou-se: o período é composto por duas orações coordenadas. Quais são? Então, vem me dizendo aqui quais são elas. Nagasaki recuperou-se depois da guerra. Cresceu apoiada nos três principais ramos da economia, de então as indústrias de carvão, pesca e construção naval.
Então, nós temos aí as duas orações que são compostas. Não esqueçam, aqui eu tenho ponto e vírgula para separar as minhas orações. Olha os detalhes, gente. Bom, na letra B, qual é o verbo da segunda oração e seu sujeito? Então, o verbo cresceu, e o sujeito é um sujeito implícito, porque ele está escondidinho aqui. O sujeito foi citado na primeira oração, que é o sujeito é Nagasaki. Lembraram disso também? Espero que sim. Letra C. Quais eram os principais ramos da economia no período pós-guerra? Então, as principais economias eram a de carvão, pesca e construção naval. Então, relembrando aí o uso da pontuação com o aposto, nós temos aqui que o aposto explicativo e o enumerativo são separados dos demais termos da oração por vírgula, dois pontos, travessões ou parênteses. O uso de dois pontos e travessão ou parêntese para isolar o aposto coloca em evidência esse termo. Vamos lá. Letra A, pergunta. Com base nos tipos de aposto apresentados, responda qual deles não é isolado por sinal de pontuação. É o aposto especificativo, porque o aposto explicativo e o enumerativo, eles são separados. B. Que sinais de pontuação são utilizados nos exemplos? Vírgulas e dois pontos. Está dizendo aqui do ladinho, gente. Muitas vezes vocês não observam, mas a resposta está bem acima, abaixo ou do lado. Vamos à próxima página. Página de número 14. Competência leitora. Vamos lá, página de número 14, a tese e seus argumentos. Vocês com certeza fizeram toda a leitura da Revolução nos cinemas e perguntavam. Nesse texto, o argumento que sustenta a tese de que investir em películas tem sido a regra de todo mundo e dá lucro é que os lucros são astronômicos. O que são lucros astronômicos, oitavo ano? Até eu estou cebolando, estou enrolando. Então, vamos lá. Pergunta-se de novo, o que são lucros astronômicos? São lucros enormes, grandes lucros. Vamos lá. Próxima página. Página 15. Eu tenho um verbete enciclopédico, que com certeza os senhores fizeram toda a leitura. Diz aqui, o verbete enciclopédico é um texto consultado por aqueles que querem aprofundar seus conhecimentos sobre um conceito, processo, fenômeno ou personalidade. Com certeza os senhores fizeram aqui grafite, artes visuais. Eu tenho aí a definição dessas artes. E vocês já fizeram a leitura. Vamos lá para a próxima página. Página 16, depois que vocês fizeram a leitura do verbete enciclopédico, diz o seguinte, na primeira questão. Segundo o verbete, qual é a origem e o sentido da palavra grafite? Bom, aqui vem dizendo que é a palavra do italiano grafito ou esgrafito, que significa arranhado, rabiscado, incorporado ao inglês ou plural grafite, para designar uma arte urbana com forte sentido de intervenção na cena pública, ok? Com certeza vocês responderam assim corretamente. Segunda questão diz o seguinte. Compare a estrutura usada nas definições dos verbetes grafite e linha do tempo. Bom, aqui nós temos a palavra incorporada ao inglês do plural grafite para designar uma arte urbana com forte sentido de intervenção na cena pública. A linha do tempo é um gráfico de eixo único usado para expor eventos passados ou futuros, atividades, requerimentos, etc., na ordem que ocorre ou espera-se que ocorra. Aqui, uma perguntinha. Em sua opinião, qual das duas estruturas de definição é mais fácil de entender? E pede para você justificar a sua resposta. Então, os senhores fizeram essa aqui no seu caderno.
Terceiro, após a definição do primeiro parágrafo, são mencionados vários aspectos do grafite. Associe cada aspecto ao trecho correspondente. Então, eu espero que os senhores tenham feito isso aqui ligado corretamente. Temas do grafite. O repertório dos artistas é composto de ícones do mundo, da mídia, do cartoon e da publicidade. Grafite versus pichação. Aqui tem me dizendo o que é grafite e o que é pichação. E materiais de trabalho, giz, carimbos, pincéis, sobretudo, sprays são instrumentos para a criação de formas, símbolos, imagens de diversos espaços da cidade. Nós temos aqui prática de reflexão sobre a língua. Temos aí o estrangeirismo, que nós estudamos o estrangeirismo, que são palavras incorporadas ao nosso idioma, ao português, mas que nós usamos habitualmente, como hot dog, que mais? Selfie, outras palavras que nós acabamos inserindo no nosso dia a dia. Diz aqui, qual é a origem da palavra grafite segundo o texto? A palavra vem do italiano grafite ou grafito. Bom, vamos lá. Em que língua ela passa a ser usada para designar uma manifestação artística? Em inglês, passa-se a se usar o plural do italiano para denominar uma manifestação artística. Espero que os senhores estejam acertando. Vamos para a próxima página, página de número 17. Na página 17, leia o texto para responder as questões. Diz que entre as possibilidades de criação de novas palavras na língua está a incorporação de estrangeirismo, isto é, palavras têm origem em uma língua estrangeira, ou seja, as palavras são estrangeiras. Ao incorporar a língua portuguesa, podem ocorrer duas situações. Respeita-se grafia e pronúncia da língua de origem, como em mouse, shop, karaokê, pizza, ou adaptamos a palavra às regras de nossa língua, como piquenique, shampoo e futebol. Uma dessas duas coisas acaba acontecendo quando uma palavra é estrangeira. 5. Na chamada do verbete, respeitou-se a grafia original. Justifique sua informação. Gente, só lembrando aos senhores que quando eu tenho justifique, os senhores têm que justificar. Bom, essa resposta é uma resposta pessoal, então você pode dizer que sim ou não e vai justificar. Opção de resposta que diz que não faz parte da língua portuguesa, elas também podem apontar o uso do final L. Então, aqui é uma opção, mas mantenham a sua resposta. 6ª, qual é a forma portuguesada da palavra grafite? É grafite. Ok? Isso aqui é uma palavra aportuguesada, porque aqui é no inglês, e aqui foi aportuguesada porque veio aí o ezinho no final. 7. Qual das duas formas, a original ou a portuguesada, é mais familiar para você e explique sua resposta. Você vai dizer se é grafite ou grafite. Qual é dessas duas palavras que você usa? Uma das duas opções e vai explicar a sua resposta, dizendo por quê, porque acha mais fácil, porque você aprendeu assim e assim sucessivamente. Vamos lá. Aqui na proposta de escrita, nós temos aí a preparação, que diz assim, a proposta que você e seus colegas se organizem em dupla, escrevam verbetes enciclopédicos sobre o assunto de interesse de vocês. Então, senhores, vocês fariam um verbete de acordo com o que é o entendimento de vocês, mas nós vamos fazer primeiramente essa primeira parte que diz: o que você sabe a respeito daquilo que se trata no verbete? Procure informações sobre o assunto em fontes confiáveis. Senhores, aqui diz que aspectos do tema pode ser apresentado no verbete, selecione 3 e completem o diagrama. Essa estrutura nós faremos de forma individual. Você vai escolher um tema, uma palavra que você ali procurará no verbete. Em relação
a essas questões do projeto de escrita, nós faremos individualmente, tanto a questão 8, 9, como da próxima página, que é a página 18. Também será feita de maneira individual, em outro momento, se você já fez, deixe feito, que em outro momento eu irei corrigir individualmente, porque isso é um projeto de escrita que é analisado de forma individual. Nós temos a questão 11, 10, 11, 12, 13, até a questão 17, que será feita de maneira individual. Essa avaliação e reescrita vai ser a parte em que eu faço a avaliação do seu verbete. Então, senhores, ficamos por aqui na correção de hoje e não se preocupem que todas as suas tarefas serão corrigidas de maneira individual. O importante é vocês fazerem todas as correções, ok? Dúvidas é só chamar. Tchau, tchau.